vocês. Claro, quero muito saber, mas o clássico já deu uma esquentada, família vascaína. Se o objetivo era incomodar, já incomodou. Tem uma galera aí, diretoria do Flamengo, não quer jogar no Maracanã, e quando dá pra jogar você não quer jogar, e Coutinho, líder do movimento do sintético, Quero muito saber a sua opinião. O Vasco tá certo, tem que incomodar, tem que tirar da zona de conforto. O Flamengo no Maracanã joga em casa. Hoje, para jogar no Maracanã, tem que pedir permissão pro Flamengo. O Flamengo faz 100 jogos no Maracanã, enquanto o Vasco, sei lá, faz 5, 6 jogos. Ou seja, o Flamengo no Maracanã joga em casa. Estou falando dentro de campo, não na arquibancada. Família vascaína, ou você é contra essa atitude do Vasco, tá dando muita moral pro Flamengo, não tem que trocar, é no Maracanã e vão pra cima dos caras. Quero muito saber a sua opinião. E aí eu vou trazer aqui o Pedrosa, que olha, rapaz, berrou, hein? Berrou no programa de agora há pouco, da Placar TV. Quero trazer essa opinião dele, o Rica Perrone, e também uma entrevista do Marcelo Santana, justificando a escolha do Nilton Santos. E veja bem, família vascaína, na minha opinião, em relação a isso, não é uma questão de estar certo ou estar errado. É um ponto de vista. Você pode ter um, eu posso ter outro. Então a gente vai debater aqui nesse vídeo que, ó... E olha que eu não tô nem falando do calor em Queimados, hein, família? Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Antes de começar essa resenha, eu quero destacar aqui algumas informações rápidas. A primeira, em relação ao Capasso. Esse olhar aqui é para aquele amigo, não sei se você está aqui novamente, aí você falou assim, mas você não entende nada. O Capasso foi o melhor zagueiro do campeonato paraguaio. É burro, tu não entende nada. Tô olhando bem pra você agora. Você tá me assistindo aonde? Na televisão, no celular, tá na tela pra você. Manuel Capasso não recebeu nenhuma oferta de clubes brasileiros. O zagueiro despertou interesse do Peñarol, Júnior Barranquilla, Barcelona de Guayaquil e de clubes da Argentina. Em entrevista exclusiva ao portal News Almirante, que vai ao ar nesta quarta-feira, às 8 horas, o empresário do jogador reforçou o desejo do argentino em permanecer no Vasco da Gama. E aquele papo, poxa, a gente teve esse papo na live de pré-jogo contra o Botafogo. Até o professor Mariotti comentou isso na live, falando que ele acha, poxa, que o Vasco deveria dar mais uma oportunidade aí pro Capasso, porque ele não acha o Capasso tão limitado assim, e também em comparação aos zagueiros do Vasco nesse momento. E aí, respeitosamente, não sei se você também pensa assim, eu discordo, e discordo plenamente. Eu acho o Capasso terrível de ruim. Terrível de ruim. Ah, Thiago, ele pode chegar a render... Cara, o Zé Gabriel ajudou em determinado momento, em 2023, ajudou sim, pô. E ele é horroroso, sabe? Ainda bem que o Vasco deu um jeito aí, até parece que vai pra justiça e tudo mais. Mas eu acho o Capasso muito... Capasso, falei certo, Eu acho o Capasso muito limitado e não tem a mínima condição de jogar no Vasco. E assim... nenhum time, Série A que tá subindo agora, Série B, buscou informações do Capasso, poxa, eu não posso estar tão errado assim, sabe? Isso aí, quero saber a sua opinião. Agora sobre o Tietê, tá na tela, ó. Após sair com o joelho imobilizado de São Januário, Tietê foi reavaliado no Vasco. E a boa notícia é que a lesão não é grave, mas há uma lesão. Ele teve um problema no ligamento colateral medial e será reavaliado todos os dias até sábado. Tem chances de enfrentar o Flamengo, mas vai depender de sua evolução diária. É até interessante esse debate em relação ao Tietê, que na minha opinião, ele não começou o clássico contra o Botafogo tão bem assim. Mas depois, até no final ali do primeiro tempo e no segundo então eu achei que ele melhorou bastante, foi importante em alguns momentos ali. Saindo de pressão, ficando um pouco mais com a bola. O Carille até falou sobre isso, que espera muito mais do Tietê nesse controle, nessa dinâmica do meio campo. Até pontuou que ele vem da sequência do ano passado, Mundial, não teve tantos dias de férias e tudo mais, e ele entende que o Tietê e Paulinho, já aí todos esses jogadores vão evoluir no decorrer do ano. E aí a gente tem que já debater, como é que vai ser esse meio campo do Vasco. Eu concordo, por isso que eu peço a opinião de vocês, tá? Porque quando eu falo aqui, e eu concordo com a galera que me questionou nesse sentido, quando eu falo aqui do Hugo Moura e do Matheus Carvalho, eu entendo que esse meio campo do Vasco
ele fica com mais pegada, com mais força física. Mas, de fato, fica um meio-campo, né, com uma dificuldade de encostar na frente, sei lá, de dar uma arrancada, de ter dinâmica, de auxiliar, né, o comando de ataque, porque o Matheus Carvalho ele tem essa dificuldade de encostar na frente. O Hugo Moura, né, até encosta, mas nesse jogo contra o Flamengo com certeza vai ter que estar ali como pitbull, fazendo as coberturas, lateral, defesa. Então a gente pode perder um pouco nesse sentido aí, sem o Tietê. E o Paulinho, que na minha opinião, 100% todo mundo, jogando com 3 atacantes, né, com a chegada desses jogadores aí, cara, a minha dupla de volantes nesse momento seria Hugo Moura e Paulinho. Mas dá pra ver que claramente o Paulinho ainda não tá no seu 100% e a gente entende também pela lesão que ele teve. E aí também é complicado num jogo como esse, né, contra o Flamengo, jogar com um jogador que não tá no seu auge, no seu 100%, que pode ser o caso do Tietê por causa dessa lesão aqui. Então vamos aguardar. Até sábado tem resenha, mas é aquilo que eu venho falando com vocês e eu tenho certeza que a galera concorda. O Vasco tem que igualar esse jogo na condição física. Tem que correr, tem que ter intensidade, tem que brigar por cada bola. Por esse motivo, tem que ter jogadores no auge físico, família vascaína. Ou, né, no auge não, né? Na condição física que a temporada permite até o momento, porque dá para dizer que a gente está no início de temporada. E aí, já visando o confronto contra o Flamengo, tá aqui, né? A arbitragem tá definida. Ida, Wagner do Nascimento Magalhães, volta Bruno Arleu de Araújo. Foi ele que apitou, né? Vasco e Botafogo agora. Eu tava até, né, lá no meu avô assistindo essa partida, aí teve o lance, acho que do Paulinho, né? Que o Paulinho dá uma chegada, uma travada, assim, não foi nada. Mas a galera chamou o jogador de Botafogo, vá, não sei o que, pá, aí, pá. Falei assim, meu Jesus, se os caras lá do VAR chamam por esse lance aí, acaba o campeonato. Acaba tudo, porque, poxa, o De La Cruz deu um FC no Matheus Martins, no jogo Flamengo e Botafogo. Aí não chamou. E aí por um raspão ali que o Paulinho nem entrou com a sola, pegou porque o cara tira a bola aí, o Paulinho acerta, mas ele vem pra pegar a bola, que o cara chegou antes. Aí o VAR vai chamar? Pelo amor de Deus, então a gente espera que a arbitragem, certo, só faz o certo, não inventa, tá? E é isso, família vascaína. E aí também, né, a data e o local, né, os locais, melhor dizendo, do jogo. O primeiro jogo vai ser no Newton Santos, às 6 horas, e no dia 8, no Maracanã, também às 6 horas. E agora a gente entra nesse debate aí que tá pegando fogo entre os vascaínos. Inclusive eu tava agora há pouco, né, debatendo lá com a galera do grupo de membros, né, e a maioria, né, pelo que eu vi, assim, Mau, Luciana, a galera que eu troquei uma ideia agora, Elifas, poxa, ninguém concordando comigo. Eu sou a favor dessa mudança aí, de incomodar um pouquinho, de tentar criar um fator novo. Mas primeiro, vamos passar aqui essas opiniões do Rica Perrone, que não é vascaíno, do Lucas Pedrosa, agora há pouco no programa Placar TV, e também o Marcelo Santana justificando essa tomada de decisão aí do Vasco. Vamos lá. Newton Santos. No primeiro momento, obviamente que eu também sou do time que olha e fala assim, pô, mas aquele gramado não é melhor pro Flamengo? É um jogo mais rápido. Em tese é melhor pro Flamengo. Mas tem alguns outros poréns que a gente consegue entender as duas lógicas. Cara, esse é o tipo da decisão que ela vai ser julgada quando a bola parar de rolar. Quando o juiz apitar o final do jogo, se o Vasco tiver empatado ou ganhado o jogo, a gente vai falar, pô, puta decisão inteligente. Se o Vasco tiver tomado uma porrada, ninguém vai falar, tomaria porrada de qualquer jeito todo estádio. Vão falar assim, puta cagada, perdeu por causa do Engenhão. Então assim, o Vasco tá tomando a atitude que ele quer tomar, do jeito que ele acha que tem que tomar, que na verdade não vai mudar tanta coisa assim, né? O que o Vasco tá tentando fazer é exatamente algo que não fique na mesmice. Por quê? Porque a mesmice do jogo, no entendimento do Vasco, é a vitória do Flamengo. E esse é o entendimento de todo mundo. O normal desses dois jogos é o Flamengo ganhar. O que o Vasco tá tentando fazer? O Vasco tá tentando criar alguma coisa que dê um fato novo pro jogo, um estádio, qualquer coisa que dê um fato novo pro jogo para que o Vasco possa talvez tirar o Flamengo um pouquinho da zona de conforto. Por quê? Porque você dá pro Flamengo falar, Flamengo, você é melhor, você tá melhor, você vai jogar 2 jogos na sua casa, no seu estádio, com a mesma logística, com a sua torcida, no mesmo lugar. Cara, a tendência é o Flamengo ganhar os 2 jogos. Então, o que o Vasco tá pensando em fazer? Cara, já que eu não posso usar São Januário, porque não vão me permitir, a polícia não vai permitir, é perda de tempo do Vasco ficar discutindo isso com a polícia. Se eu levar esse jogo pro Newton Santos, eu mudo o gramado, eu mudo o estádio, eu mudo a logística da torcida, eu coloco a torcida do Flamengo num lugar pior, né? Eu dou uma mudada no ambiente, que dentro de campo pode ser negativo, tecnicamente pro Vasco na questão do gramado, e aí vem o lado dos jogadores, que é quando o Vasco tem que consultar os seus jogadores. Isso foi feito pelas informações que eu tive com 3 ou 4 jogadores e assessores que eu conversei, me falaram que eles também participaram dessa conversa, ou seja, não foi uma decisão de cima para baixo. Os jogadores do Vasco foram ouvidos, pelo menos uma parte deles, sobre jogar ou não no Newton Santos. E a maior parte deles diz que gosta de jogar no Newton Santos e que gosta da ideia. E, portanto, essa é uma decisão coletiva do Vasco, que parte também de dentro do vestiário e não só de cima para baixo. Os jogadores concordam com a ideia de, não, vamos jogar lá, porque aí a gente, alugando lá o estádio lá, a gente treina naquele gramado lá, né, 1 ou 2 dias, e a gente tem uma condição diferente, a gente tem pelo menos uma novidade.
Se vai dar certo, se vai dar errado, não sei, mas a gente tem uma novidade pra colocar em campo, que é o fato de jogar numa grama diferente e tal. Se vai ter tempo de treinamento nessa grama ou não sei, são outros que eu não sei como é que é o contrato de aluguel, se você pode treinar um dia antes, 2 dias, eu não sei. Mas o Vasco aposta que, cara, é melhor ter um fato novo do que não ter nada pra encarar o Flamengo. E eu entendo, eu acho que é um raciocínio ok, super válido, como é válido você falar, quer saber? Vou pros 2 jogos no Maracanã, torcida 6-6, seja o que Deus quiser. Tudo bem também, né? É possível que você simplesmente vai lá e consiga 2 empates, leva os... Não sei, 2 empates é o Flamengo, né? Você consiga lá um resultado, né? E tudo bem também, não é isso que vai decidir. Mas o fato do Vasco querer um fato novo de desequilíbrio, mesmo que seja mínimo do Flamengo, fala, pô, deixa eu tirar o Flamengo pelo menos da logísticazinha dele ali, Maracanã, Gávea, né? Todo o processinho ali que ele já tem armado ali de logística, deixa eu pelo menos quebrar isso um pouco no Flamengo, trocar o gramado, sei lá, fazer qualquer coisa que dê uma desequilibrada, que o Flamengo possa sentir ou possa não se adaptar, ele vai tentar, né? Então, eu entendo, acho que é uma decisão aceitável. Se você me falar assim, Rica, o vestiário do Vasco não gosta da ideia, eu falaria cagada do caralho. Tá botando um jogo mais rápido num gramado que não beneficia o Vasco, em tese, com os jogadores não concordando com isso. Puta cagada. A partir do momento que eu sei que os jogadores do Vasco, ou pelo menos uma parte deles, foi consultada sobre isso, aí não. Aí você já tira essa parte da responsabilidade da direção. Porque, pô, eu perguntei pros caras que vão jogar. E os caras que vão jogar falaram que gostaram da ideia. Então, aí é de todo mundo a decisão. O que também joga um pouco na bunda dos jogadores a responsabilidade, né? Tipo, ó, vocês concordaram, agora vocês se viram aí também. Porque tá tudo muito em cima, né? De treinador, diretoria e tal. E os jogadores do Vasco em si são cobrados, mas pouco cobrados nos resultados finais, né? Então, decisão e a hora de Coutinho. Né, Coutinho? Tá na hora, hein, Coutinho? Tá na hora, Coutinho. Agora é a hora, hein? Tá na hora. Assim, pra não chamarem, isso é muito importante, porque seria muito fácil aqui eu chegar, por exemplo, como um cara que teoricamente representa muitas vezes a voz do torcedor vascaíno, seria muito fácil pra mim esperar pra criticar lá na segunda-feira, quando o Vasco fosse ganhar ou perder, e muito me aproveitar do resultado. Mas não, eu tô criticando agora. Pra mim isso é um erro institucional, isso é um erro técnico, isso é um erro de decisão. Ah, mas são jogadores que resolvem. Ué, então, pega um pouquinho, estuda um pouquinho a história do Vasco e vai ver um pouquinho quantas e quantas vezes o Vasco já bateu de frente com o Flamengo no Maracanã, já ganhou do Flamengo no Maracanã. A mobilização do torcedor do Vasco e da diretoria do Vasco tinha que ser pra lotar a parte do Vasco no Maracanã, aí, fazer um 50-50 ou que fosse um 60-40 e mobilizar as torcidas, os jornalistas, os influenciadores e cada vez mais valorizar o apelo que tem o futebol carioca, que a coisa mais gostosa que tem no nosso futebol carioca é clássico com divisão de torcida dentro do Maracanã. E não, eles preferiram tirar o jogo do Maracanã pra levar pro Newton Santos. E vocês ainda estão corretos. A diretoria do Flamengo está correta em questionar. Ué, o Vasco sempre pediu pra jogar no Maracanã, entrava com liminar, entrava com não sei o quê, aí na hora que tem a oportunidade de jogar no Maracanã, escolhe Newton Santos. Jogadores também. Que negócio é esse? Os jogadores, a mesma coisa, né? O Coutinho, ele é um dos líderes do movimento contra o gramado sintético. Para na próxima semana, no caso, e eles vaziam o movimento, né? É óbvio que eles vaziam, porque se ele é um dos... Eu considero ele um dos líderes do elenco, se ele tá escolhendo jogar no Newton Santos, ué, cadê o contexto? Cadê o protesto contra o sintético? Então assim, eu já falei, eu vou torcer pro Vasco como sempre, espero que o Vasco goleie o Flamengo, 5-0, 10-0 no Newton Santos, mas eu não posso achar que é normal a tomada de decisão do Vasco. Primeiro, que institucionalmente está admitindo que o Maracanã agora é casa do Flamengo, só do Flamengo. O Vasco, quando jogar no Maracanã agora, vai ser apenas o visitante, porque essa decisão institucional que o Vasco está tendo está rasgando a história do futebol carioca quando você tira esse clássico do Maracanã, que é um lugar mais acessível, que é um lugar que o torcedor está mais habituado, que é de melhor acesso, que é mais seguro e pior. Tá tirando o jogo, em vez de se preocupar em saber como vencer o Flamengo, tá tentando causar algum tipo de desvantagem pro Flamengo, que é jogar no Newton Santos. Sendo que o Vasco também vai ter desvantagem. Ah, porque tá se programando, isso é até informação. Treinos no Newton Santos. 2 dias vai mudar a vida do Vasco treinando no Newton Santos. Com todo respeito, né? Desculpa, eu não admito isso. Pra mim, é um grave erro da instituição e é um grave erro dos jogadores também. Pode ganhar o jogo, não mudo minha posição. É uma posição institucional e de apequenamento do futebol carioca e apequenamento do Vasco. Não concordo com isso. Posso falar? Boa noite, prazer falar com todos. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada no passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio do Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos.
Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não ter direito a explorar camarote, não ter direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das 2 partidas no Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. A primeira pergunta que eu te faço, principalmente em relação ali ao desabafo do Lucas Pedrosa, é pra isso tudo? Com todo respeito, é pra esse chilique todo? Porque, sinceramente, eu não vejo dessa forma. É pra isso tudo? Sei lá, eu tô errado, tô pensando errado, alguma coisa tá acontecendo. É pra isso tudo? Porque, assim, família vascaína, eu tenho um ponto que é você entender a realidade, o momento. História, tamanho do clube, né, torcida. Nesse momento, a gente não pode pegar situações da história do Vasco para comparar com o atual momento, sabe? Eu acho isso. Porque a realidade hoje ela é totalmente diferente. Gente, uma coisa que nunca aconteceu, né? Nesses confrontos de Vasco e Flamengo. Em 30 jogos, 31 jogos, o Vasco ganhou 2. 2. Olha isso, 2. Então, peraí. Vai pegar que o Vasco tá se apequenando. Ah, olha a história do Vasco. Não pode ser assim. O Maracanã é o palco do Campeonato Carioca, do futebol carioca. Ah, o Coutinho é líder do movimento do sintético. Tô nem aí, pô. Agora, claro que outras questões como segurança, né, sábado de carnaval, tudo isso, claro que aí realmente tem que ser analisado e tudo mais, né? Isso é preocupante, claro. Mas pensando no lado técnico, esportivo, irmão, o que é isso? Eu não acho que é pra esse chilique todo. E nem acho que tem toda essa resenha de apequenamento, disso, daquilo. Cara, a gente tem que entender hoje uma realidade. É o que eu tô falando aqui, cara, hoje não envolve o tamanho do Vasco. Tamanho da torcida, porque o Vasco é gigante. O Vasco é só mal administrado há longos anos. Eu pego esse desabafo aí do Pedrosa e a gente precisa ser realista. Não vamos ficar de mimimi, não. Isso aqui tá acontecendo justamente pela dificuldade do time do Vasco. Isso é uma realidade, pô, é uma verdade. Agora, isso de fato não deveria estar acontecendo, né, Pedrosa? Por exemplo, a 777 entra ali meio de 22, 23, 24, a gente está no ano de 2025. Claro que eu não estaria aqui pedindo, na verdade, um time pau a pau contra o Flamengo. Mas essa disparidade técnica, ela poderia ter diminuído, né? Poderia. Só o que aconteceu? A empresa quebrou, faliu em todos os lugares, aumentou a dívida do Vasco e dificultando mais ainda a possibilidade do Vasco de fazer investimentos, de contratar, de gerir melhor o seu futebol, para não acontecer essa disparidade técnica que há hoje. Então o chilique teria que ser naquela época que o futebol do Vasco foi vendido para esses caras. Hoje é consequência. É consequência, porque o Vasco, ao longo dos anos, muito mal administrado, e aí quando vai vender o futebol do Vasco na ideia de ter investimento para acelerar o projeto esportivo do clube, o que acontece, papai? Aumenta a dívida do clube. E aí, quando o Vasco pensa também em outro investidor, olha aí, pô, olha o papo de justiça, olha aí, eles querem isso, eles querem aquilo, olha a situação do Vasco. Então, sinceramente, não entra história, não entra tamanho de clube, entra momento. E a nossa realidade é sim de tentar encontrar alguma coisa para se agarrar, algum fator novo. E eu acho que é muito importante a decisão dos jogadores, cara. Eu sei que a torcida pode estar insatisfeita, a maior parte dela porque queria no Maracanã, tem a questão financeira também, mas vamos escutar o que os jogadores estão falando, a decisão dos jogadores. Se eles querem o Newton Santos, vamos apoiar, porra. Porque é eles que vão decidir lá. É eles que vão decidir. Estão chamando a responsabilidade para eles. Então, assim, eu sou a favor dessa mudança pela decisão dos jogadores. Simples assim. Se os jogadores definiram, decidiram, então show de bola, é isso. Bola pra frente. Foi como eu comentei no vídeo mais cedo com vocês. Não é uma decisão fácil.
Não é nada fácil. Maracanã, sintético, campo rápido, time do Flamengo também tem a questão física, é um time rápido. Não é uma decisão fácil. Porque eu até pontuei aqui com vocês, né? Eu sou a favor do fator novo. Tirar o Flamengo da zona de conforto. Mas o Pedrosa até pontuou, pô, o gramado sintético, a bola corre mais, o time do Flamengo é mais rápido. Beleza. Aí eu comentei aqui com vocês. Poxa, então cabe aos jogadores que eles decidirem, fechou. É isso. Porque é eles que vão entrar na arena, irmão. Se eles definirem e decidirem o que é o Nilton Santos, pra que esse chilique todo? Ah, história, futebol carioca e Maracanã. Para com isso, cara. Quem quer saber disso? Se no final de tudo, foi o que Rico Apeloni falou, se no final do jogo o Vasco conseguir a vitória, ninguém vai lembrar disso, cara. Que futebol brasileiro, sei o quê? Para com esse papo. Para com esse papo. Porque, infelizmente, é isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, não é por causa da torcida do Vasco, não é por causa do clube, não é por causa da história, é por longos anos de bagunça dentro do clube. E pior ainda, quando vendeu o futebol do Vasco, e, poxa, teve gente com roupa de shake, né, num programa desse aí. E aí a situação do Vasco é essa. Essa disparidade, ela poderia existir, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Deveria estar aqui, pelo menos, né? Se fosse uma empresa séria, tivesse comprado o futebol do Vasco. Então, chilique, pô, pra que chilique? Nada a ver isso, cara. Ah, porra, incomodou já o Flamengo aí? Já incomodou. Já incomodou. E aqui, veja bem, meu amigo até falou isso mal, né? Ah, a gente dá muita coisa pro Flamengo. Não, a minha questão nessa decisão dos jogadores é que, cara, poderia ser uma decisão financeira, e aí a diretoria nem ia perguntar, né, pros jogadores, mas a ideia é ganhar, e eu entendo que é ganhar de qualquer um, família. É o Flamengo a semifinal, mas poderia ser o Botafogo, poderia ser o Fluminense, porque nesse momento tem uma questão, né, que tem que ser pensada, é claro, né, a questão financeira, mas tem uma questão também de ganhar, de buscar confiança, de tirar essa uruca. E se os jogadores entendem que esse fator novo, tirar o Flamengo da zona de conforto é importante, pra que chilique? Pra que chilique? Não é a gente, não é ele que vai entrar em campo, não sou eu, a gente vai apoiar. Mas é eles que vão decidir lá dentro. Então se eles entendem que jogar no Engenhão ou no Nilton Santos é melhor, vai tirar eles dessa zona de conforto, pra que o chilique? Pra que essa... Eu não entendo, sinceramente, quero saber a opinião de vocês, fui.